Olá pessoal, bem-vindos ao canal Full Group Sistemas Automotivos, né? Aqui quem fala com vocês é Robledo Lemos, instrutor na área de mecânica e elétrica do automóvel, né? Hoje estaremos falando sobre eletricidade dinâmica, né? O que vem a ser a voltagem, a amperagem, o pessoal comenta aí fora, né? A linguagem coloquial, a resistência e também a frequência. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Lá nos instrumentos de medição, tipo multímetro. Multímetro é um aparelho que mede, né? Ele é multímetro, multimedidas. Ele mede lá, ele tem escala de tensão, alternada e contínua. Ele tem também para medição de resistência, corrente elétrica e hertz, que é a frequência de trabalho. Vou pegar um exemplo aqui, ó. O que vem a ser o volt, a voltagem? É uma diferença de pressão, diferença de potencial elétrico. Exemplo lá, ó, lá na bateria do automóvel, para que haja os 12 volts, existe uma diferença, um desequilíbrio elétrico entre as cargas positiva e negativa lá da bateria, para que haja uma pressão elétrica e essa pressão chegue com grande intensidade num determinado consumidor. Então, diferença de potencial elétrico entre cargas, exemplo, negativo e positivo, nós temos aí uma voltagem, uma determinada tensão. Tá? Essa voltagem ela pode ser do tipo alternada, nós encontramos no automóvel esse tipo de tensão alternada, encontramos a tensão contínua, encontramos o sinal também PWM, tá? E também a tensão Hall, né? Que é uma onda quadrada. Tá? A tensão alternada é uma onda senoidal e a tensão contínua ela tem apenas um sentido, né? Ou seja, ela não troca a polaridade, ela tem um único sentido. Tá? Então nós temos aqui a voltagem, tá? Logo abaixo nós temos a amperagem, a simbologia A de símbolo da grandeza, ampere. E nós temos aqui intensidade. Tá? Então a gente chama uma intensidade de fluxo de corrente elétrica. Tá? O que vem ser a corrente elétrica? É um fluxo ordenado dos elétrons que passam por um condutor num determinado período, num determinado tempo. Né? Esse condutor nada mais é que um fio, no caso lá o chicote elétrico do automóvel. Então lá no automóvel a gente encontra várias bitolas de fios, né? A gente fala em bitola, a gente fala de diâmetro dos fios, né? Diâmetro mais fino, diâmetro mais imenso, né? Porque o consumidor que tem uma determinada potência demanda uma quantidade X de fluxo de corrente elétrica. Né? Então, conforme for o dimensionamento, a gente encontra no automóvel vários tipos de cabos, inclusive de bitolas de tamanhos diferentes. Por eles passam a corrente elétrica para chegar nos consumidores. Tá? Então, nós temos aqui a amperagem, intensidade de corrente, de fluxo de corrente elétrica. Logo abaixo nós temos a simbologia da letra grega ômega, né? Onde a gente vai encontrar a grandeza chamada nome ohms, né? A resistividade, resistência elétrica. Temos aqui também o nome resistência. Quando se fala em ohm, se fala em resistência dos materiais. Tá? Os materiais elétricos, vou pegar um exemplo, um condutor ele tem uma resistividade. Um motor elétrico ele tem uma resistividade também, uma bobina. Ele tem uma resistividade X, uma vela de ignição, um cabo de vela, tem uma determinada resistividade. A resistividade é necessário para que haja o funcionamento do consumidor. Tá? E o que vem a ser a resistência? A resistência nada mais é, pessoal, que simples a dificuldade que os elétrons possuem em passar por um condutor em um determinado tempo. Então eu posso ter lá no automóvel um resistor variável. Entendeu? Pegar um exemplo, o botão de acionamento lá do eletroventilador, lá da ventoinha interna, lá do habitáculo do veículo, lá do ar-condicionado, certos veículos têm até 4 velocidades. A gente seleciona qual é a velocidade do fluxo de ar que a gente quer receber lá para o sistema de ar-condicionado ou ar quente, né, no rosto da gente, no corpo. Então aquelas velocidades eu tenho ali, ó, conforme a posição que for, eu tenho uma resistividade variável, aonde isso vai influenciar no funcionamento, no fluxo de ar, consequentemente do motorzinho elétrico, aquela ventoinha que eu tenho lá embaixo do painel de instrumento do veículo. Então ali eu tenho
uma resistividade variável. Existem outros componentes que têm uma resistência fixa. Vou pegar um exemplo, um eletroinjetor, uma bobina, entendeu? Um motorzinho elétrico tem uma resistividade fixa, ela não é variável. Então, esses componentes precisam de uma determinada resistência. A gente vai encontrar resistores que oferecem resistência à passagem de corrente elétrica. E nós temos também o Hertz, representado pela letra maiúscula H e letra minúscula Z, onde quer dizer frequência, ou seja, nós temos um ciclo de trabalho. Em certos componentes automotivos, a gente consegue medir uma determinada frequência. Vou pegar um exemplo, controle remoto de acionamento das portas do veículo, do alarme. Né? O que mais a gente consegue de frequência? O sensor de detonação lá do sistema de injeção do veículo trabalha com uma determinada frequência de trabalho. Então, através de instrumentos específicos, pegar um exemplo, certos multímetros têm a função Hertz, frequência, onde a gente consegue efetuar a medição de frequência do ciclo de trabalho. Tá? Ok? Vamos aproveitar esse espaço aqui, ó, falar um pouquinho aqui sobre a voltagem, a diferença de potencial elétrico. Então, o comportamento através de instrumentos de medição, um multímetro ou até mesmo lá um osciloscópio, a gente consegue visualizar melhor esses sinais elétricos, tá? A tensão do tipo alternada, lá no instrumento, ela se apresenta com essa simbologia, onde nós temos uma onda senoidal, uma senoide. Então, como é que é o comportamento dela? Tá? Aqui nós temos um gráfico onde a gente vai desenhar essa onda senoidal. Essa onda senoidal, ela vai trocar polaridade, positivo, negativo e assim por diante. Tá? É uma tensão do tipo alternada. Vou pegar um exemplo, onde é que eu encontro essa tensão lá no automóvel? Eu encontro no sensor de rotação do motor, sensor de RPM, do tipo magneto resistivo. Tá? Que mais eu vou encontrar? Em certos veículos com sistema de freio ABS, lá na roda fônica, lá no veículo eu encontro também essa onda do tipo senoidal. Onde mais? O alternador gera esse sinal, posteriormente ele transforma em tensão contínua. E a tensão do tipo contínua, ela vai ter essa outra simbologia lá no instrumento de medição. Tensão do tipo contínuo, ou seja, esse tipo de tensão, ele não troca a polaridade. Ele segue sempre num caminho, do negativo ao positivo. Ela é contínua. Tá? Outros tipos de onda a gente vai encontrar é a tensão do tipo Hall. A onda do tipo Hall, ela vai ter esse comportamento aqui. Ó. Onde é que eu encontro tensão Hall? Né? Também em veículos mais modernos, sistema de freio ABS, aqueles veículos que ainda têm carburados, né, ou com injeção eletrônica, que ainda tem aquele distribuidor de ignição, tá? Eu vou encontrar lá uma caixinha pretinha com 7 fios, né, 7 plugs, onde eu vou encontrar essa tensão Hall, onde ela consegue ser medida com um osciloscópio ou até mesmo com um scanner automotivo. A gente consegue efetuar essa medição. E no osciloscópio vai aparecer para nós essa onda quadrada, ou seja, ela não oscila, ela é diferente da onda do tipo senoidal, a tensão alternada, onde, exemplo, ela trabalha aqui, ó, exemplo, tá? Ou é 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt, e assim sucessivamente. Ela não vai alternar. Então essa tensão do tipo Hall é uma onda do tipo quadrado. Tá? Existem outros tipos de sinais que nós vamos encontrar também lá no automóvel. Da mesma forma, pessoal, nós vamos encontrar a corrente elétrica do tipo alternada e contínua.
corrente elétrica. Símbolo A, né? E a corrente elétrica. Intensidade, né? Do tipo contínuo. Tá? Certos sistemas lá do veículo a gente vai encontrar esses sistemas aí. Também com intensidade de corrente elétrica, tanto alternada como contínua. Beleza? No caso de resistência, pessoal, para a gente efetuar a medição, o circuito tem que estar desenergizado. Tá? Eu não consigo medir resistência elétrica dos materiais, dos condutores, e outros componentes, né? A resistência ela tem que ser do tipo, no caso lá, como circuito aberto. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma bateriazinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar um consumidor. Vou botar aqui um exemplo aqui, um injetorzinho. Aqui a fonte. Aqui nós temos os condutores. E aqui nós temos um exemplo, um injetor. Para mim efetuar a medição de resistência desse consumidor, eu preciso abrir o circuito e efetuar a medição nos contatos dele, positivo e negativo. Eu consigo medir a resistividade elétrica conforme tabelas específicas das montadoras dos automóveis, né, para vários componentes automotivos, um injetor, uma vela de ignição, uma bobina, um cabo de vela, uma lâmpada, tem um valor de resistência específico. Eu vou lá com o instrumento de medição, efetuo a medição e faço, no caso lá, a comparação com o valor do manual da montadora e o instrumento que está medindo se vai ser necessária a substituição do componente ou não. Ok, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Full Group Sistemas Automotivos, obrigado pela participação de todos. Não deixem de se inscrever. Tudo de bom para vocês.